fazer o teste por onde? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua mão, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira desta cova e me leva até o céu. Já me foi terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar. Fala comigo, pessoal, boa noite. Mais um programa do Questiona Podcast, ao vivo no Instagram. Fica gravado lá no YouTube, então você que está chegando agora, vai lá no nosso YouTube do Questiona Podcast, também segue a gente também no Instagram, né? Hoje, começando um pouquinho mais tarde, tivemos alguns problemas técnicos. Teve oração e tudo para começar. Mas A pedra forte. É assim mesmo, é assim que a gente gosta. Quanto mais difícil, melhor fica, tá? Então, começando aí já agradecendo mais uma vez os nossos parceiros que ajudam muito aí no Questiona Tá no Ar. Bartô Bar Galáctico, né? Sempre aquele rodízio da melhor qualidade. Vai lá, fala o nome do Gorim, que o Gorim tá com moral lá com o Alex. É, cara, pô, mandei um presente pra ele, é só Tem um parmegiana lá do inaugurado lá, né? Porra, maravilhoso. Inclusive, nós temos que ir lá para provar esse parmegiana aí. E também a gráfica VH. É do Vitor Hugo, do famoso Traquina. Traquina, A gente teste com a gente, o comércio local, né? Ajudando a gente sempre. Você, claro, qualquer data festiva, vai lá, faz a caneca, o camiseta, Melhor tem faixa, que tem Nova impressão, né, meu irmão? Tem tudo. Então, já fizemos jabá. Já todo mundo já sabe quem eu sou. Esse aqui é meu amigo Bruno Enio, vulgo Gorim. Vamos passar para ele apresentar a nossa convidada de hoje. Isso, quem acompanha a gente sabe que o mês nós passamos falando sobre religiões, sabe? E hoje a gente tem o prazer de receber a pastora Suzana Silva aqui, que na hora que foi convidada, se pôde estar aqui logo, né? Eu quero agradecer a disponibilidade, a alegria dela. Bruno, botou errada a data, Bruno, falei, desculpa, pastora, coloquei errado. E hoje a gente trouxe... Não vacilar, né? Você Não sou eu. Eu não estava nem bebendo. E mais uma vez eu quero agradecer a senhora estar aqui nesse momento para transmitir a palavra, orientar, mostrar como é a igreja evangélica, a sua caminhada, né, a sua pastoral aí, como está sendo essa luta, tá? Sim. E só mando um beijo pra galera, agradecer a galera que está aí ao vivo, né? Que pessoal, e os amigos da Suzana, participem, mandem perguntas, e mandem para participar, tá? E nós vamos começar. O pastor Suzano vai mandar um alô aí pra galera que tá ao vivo. Amém. Boa noite a todos. Que a paz que excede todo entendimento possa alcançar todos os lados que está conectado, né? No Questiona Podcast. Eu quero ser grata a Deus por essa oportunidade. Ser grata a Deus pela vida do Bruno, que nos fez o convite, pela vida... Cleama. Ser grata a Deus pela vida dele, pela vida da Patrícia também, que foi um canal de Deus para estarmos aqui. E para mim é uma honra participar desse podcast e poder proclamar o nome de Jesus. Poder falar um pouco de quem é Cristo sobre a nossa vida, né?
eu louvo a Deus nessa noite por estarmos aqui. Muito obrigado pelo convite. Cara, só uma ressalva, eu quero agradecer a Patrícia que está aqui, que nos ajudou durante o mês, né? Foi que fez o canal aí, né? Que tá fazendo. E o Alexandre Silva tá aí, né? Porra, né? Alexandre, Pastor, eu vou falar com a senhora, um dos melhores programas de episódios que nós tivemos tá aqui. Foi maravilhoso. A galera comenta até hoje. Então hoje estamos recheados de pessoas maravilhosas. Isso é muito bom, isso é muito bom. Então, agora vamos começar. Então, pastor, eu vou começar falando com a senhora, assim como o Bruno falou, nós tivemos aqui pessoas de outra religião, né? Tivemos duas pessoas da Umbanda, do Candomblé, que, assim, como eu falei para eles, eu vou falar para a senhora, eu não sou nenhum estudioso das religiões, não tenho grande conhecimento, tenho a minha fé, tenho a minha religião, nunca procurei estudar muito, até talvez um pouco de ignorância da minha parte, mas a gente procura estar sempre conversando com as pessoas para entender melhor, né, o que são as religiões. Então, eu vou fazer a primeira pergunta para a senhora, a mesma pergunta que eu fiz para eles. Né? Então, eu queria saber, na sua visão, na visão da sua religião, né, que é a religião evangélica, quem é Deus para vocês, da fé evangélica? Deus é aquele que criou todas as coisas, né? Inclusive a nossa humanidade. Ele deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus nos deu essa oportunidade de fazermos parte, né, da sua existência. Porque Deus poderia ser só. Deus poderia ser Deus sobre todo o universo e viver a vida dele, né? Mas ele nos proporcionou a salvação através de Jesus. Ele olhou para a humanidade e falou, não, vou fazer o homem, fazer a mulher, vai procriar, vai crescer, vai existir nações, vai ter divisões, né? Cada um dentro da sua cultura, cada um dentro do seu espaço. Né? Então Deus, ele é aquele que nos proporciona fazer parte da sua vida. Deus nos dá a oportunidade de fazer parte da grandeza dele. Porque todos os dias quando nós acordamos, nós temos essa grandeza. Seja crente ou não, de qual religião for. A grandeza de Deus é o fôlego da vida, que é ruar. O fôlego da vida significa ruar. Então, esse ruar de Deus sobre a nossa vida, o Senhor nos deu hoje. Ele nos faz participante dessa glória dele. Né? Tudo que nós vemos a fazer, seja para a honra e glória do nome do Senhor. E Deus, ele é isso tudo que nós podemos desfrutar nessa terra. Deus nos dá a oportunidade, né, de desfrutar da vida, da família, dos amigos, do dia a dia, do companheirismo, do abraço. Deus, para mim, é tudo isso. E é o autor e consumador da minha fé que me sustenta até hoje. Que legal. O Cleman já começou, e eu queria perguntar, eu tenho duas perguntas para fazer, mas vou começar com essa. A senhora vem de um lar evangélico, cristão, ou como começou a sua caminhada, o seu chamado? Como foi essa iniciação na igreja evangélica? Se a senhora já vem, né, de uma família... Sim. A minha família, meus pais não eram crentes, meus pais eram espíritas, né? Eu vim de uma família bem assim, bem de samba, pagode, né? Lá em casa, assim, lá em casa de uma garrafa de cerveja eu transformava em 4 caixas. E era assim, final de semana na minha casa era assim, minha família era espírita, minha mãe, meu pai, né? Então a gente foi criado nesse ambiente. E assim, eu tenho familiares que já nasceram no berço evangélico e a gente convivia muito em época de férias, né? Meus pais sempre teve essa questão de férias. A gente ia para casa de uma tia minha que mora em Cabo Frio, que hoje já dorme no Senhor, e ela era crente, então a gente ia para a igreja junto com meus primos. Era a diversão da gente, porque como é roça, então a nossa diversão era passar pelo meio do mato, no escuro, e ir para a igreja. Mas, na verdade, eu conheci Jesus de 14 para 15 anos. Uma amiga de escola me convidou para mim numa igreja, próximo da minha casa. Aí eu falei, pô, cara, não gosto muito de igreja, não. Poxa, mas você está me chamando, eu vou. Aí eu fui lá, sabe? Aí fui lá, né, fiquei lá olhando a Assembleia de Deus em 1988, então era muito mais fechada, né? Hoje é mais aberta. Hoje a gente vê uma evolução que a igreja teve.
E ali, quando eu tava ali, eu me lembro que o presbítero Armando estava pregando. Um homem assim, sem muita cultura, falando nós bebe, nós vai, mais uma eloquência, uma presença de Deus. E ali eu aceitei a Jesus. E aí a minha caminhada foi, né? Minha família aceitava um pouco, não aceitava, ficava naquele impasse, né? A gente segue uma regra, você tem que seguir. Mas aí Jesus foi trabalhando, eu fui orando pela minha família, né? Depois de uns 14 anos que eu estava na presença do Senhor, o Senhor salvou minha mãe, né? Hoje minha mãe dorme no Senhor, minha mãe aceitou Jesus. Meu pai também dorme no Senhor. Então Jesus, ele alcançou a minha família através da minha vida e tem alcançado a muitos, né? A muitos da minha casa. E eu louvo a Deus, né? Eu não vi no berço evangélico, mas Jesus me alcançou, me deu oportunidade aí. E a gente está seguindo a vida e graças a Deus, Deus tem feito coisas maravilhosas. E assim, e quando eu aceitei Jesus, eu comecei a cantar no coral. O presbítero Adilson olhou pra mim e falou assim, olha, você vai fazer parte do coral. Eu falei, eu fazer parte do coral? Sei que a senhora é cantora, né? É, eu falei, mas... Tive informações, é cantora. Eu falei, menino, mas eu não sei nem cantar. Ele, não, você vai fazer, você é o contralto. Eu falei, o que é contralto? Ele falou, você vai aprender. Na verdade, até hoje eu não sei fazer contralto. Então, eu tenho que ensaiar muito para poder aprender. E ali eu comecei a louvar, fui louvando, né? A gente vai aperfeiçoando, a gente vai louvando, fui pregando. E hoje eu ministro, né, igrejas, ministro congressos, louvo ao Senhor. Né? Fiz o projeto de um CD em 2009, mas não foi muito para frente, mas foi um sonho que Deus realizou na minha vida. E a gente está aí, levando a palavra do Senhor, sabe? Vivendo o que o céu proclamou para a gente poder viver nessa terra. A gente está aí. Eu acho que eu sou um dos caras que, como você falou, né? Eu tenho pouco conhecimento das Sim. religiões a fundo, mas eu sou um cara que acho que eu frequentei todos os tipos de religião. A gente era um grupo jovem, né? Da Nova Vida. Com a Patrícia. A gente era adolescente, né? Sei lá, de 15, 16 anos, né? Era o grupo jovem da Nova Vida, que era lá ainda na outra igreja, que é na Dom Valor. É isso aí. Aí eu não andei nas religiões. Minha mãe era espírita também, me levou muito pro kardecismo. Eu frequentei. Eu ia até na igreja messiânica da mãe da Renata, eu frequentava na igreja messiânica lá do Jorei, né? Agora eu quero só fazer mais uma pergunta, claro. Eu queria uma pergunta mais específica. Sim. A senhora sendo mulher, Sim. pastoreando na igreja evangélica, vou estender até um pouco mais, tá? A questão da senhora ser uma mulher negra. A senhora já sofreu algum tipo de preconceito? Porque é um lugar machista. Sim. Assim, que é mais pastores, né? E a senhora já notou dificuldades sobre de ser mulher, né, primeiramente, claro, e outra por ser uma mulher negra, uma mulher que está à frente, que eu sei que a senhora é muito seguida. A senhora é uma pessoa muito relevante dentro da igreja. Sim. Né? Eu fiquei muito feliz de a senhora estar aqui por causa disso também. Né? E a gente adora e a gente adora falar com as mulheres, né? Claro. Aqui as mulheres têm passe livre, voz ativa Mas sempre. aqui é Não, a diretora fala, gente, hoje tá tudo certo. É isso aí. Ela que dá as ordens Então, aqui. na verdade, eu não sou uma pastora de igreja, eu não tenho uma Sim. igreja, eu sou Uhum. a minha igreja. Sim. Eu sou uma pastora auxiliar. Né? Eu sou do Ministério Céus Abertos, em Figueira, pastor Sandro Faustino e pastor Helene Carlos, que são um casal muito abençoado, que abençoaram a minha vida. Na verdade, a gente, assim, eu já sofri um preconceito de quê? Por ser mulher e não poder acessar o púlpito, né? Uma pessoa me ligou e falou, você pode vir pregar na minha igreja? Eu falei, posso. Tudo bem, só não pode vir de brinco. Aí eu, tá bom. Aí daqui a pouco a pessoa falou assim, então, você não vai poder subir ao púlpito, porque o pastor não gosta que mulher suba ao púlpito. Eu falei, beleza. Aí na outra semana ela ligou, falou, eu vou ter que cancelar. Eu falei, melhor ainda. Que a gente não se estressa, né? A senhora estava sentindo que ia ter problema, não né? Se estressa, a gente não se estressa, porque não é um púlpito que faz uma pessoa. Aonde eu chegar, eu vou falar de Jesus. O púlpito não é o alvo maior que nós temos. Claro, dá um destaque, mas não é o alvo maior na vida de um crente. E assim, preconceito eu nunca sofri por ser negra. Entendeu? Porque eu acho assim, Bruno, se você não se impor em algumas situações, as pessoas acabam passando por cima de você. Então eu nunca sofri, eu me imponho bem quem eu sou no reino, entendeu? Eu fiz essa pergunta porque
eu fui ler um pouquinho, Sim. sabe, sobre mulheres pastoras, Sim. e eu tive relatos e que Sim. já via acontecendo. Então eu falei, vou trazer, né, principalmente pelo fato de ser mulher, Sim. que eu acho que é um lugar machista ainda dentro É. das igrejas, né? Ainda Eu falei com algumas existem essas coisas pessoas ainda. e eu sei que é um lugar bem machista, ainda tem essa mística, né, esses dogmas e tal. E outras falaram que até sobre, né, eu não queria militar, né? Militar, mas eu falei, pô, eu vou perguntar, né? Vai que ela possa ter sentido um olhar diferente, né? Sim, sim. Porque por ser mulher, eu tinha quase certeza, né? É isso aí. E como a senhora visita Infelizmente, em a vários gente- lugares Isso. diferentes, É. como a senhora falou que a senhora não é fixa, eu tenho certeza que se fosse na sua igreja, ia ser a Ah, coisa mais tranquila do tranquilo. mundo. Mas como a senhora vai, né, em outros locais, Sim. né? Deixa eu Eu- começar a mandar um pouquinho de alô. Claro, Opa, isso é isso é importante. importante, a galera Ó, participar. Rei do disfarce. O que Ah, lá, o corta, Chico. corta o meu cabelo. É. Letícia Oliveira, Ju Oliveira, Jackson Pacheco, Cristina Barra. Minha amiga. Amanhã eu pensei. Tem mais, peraí. Joara Firmino, Cléo Antero, Lenine Souza, Loura Morena Modas. Meu amigo. Essa que eu conheço. É Karen. Karen. Eu conheço ela. Cláudio. Ó, tem o pessoal também mandando alô. Dando também tá nos assistindo. Aí dá. Dando tá falando aqui que O som tá bom. hoje vai superar o Xande. Olha aí, Aqui, Xande. Cristina Barra tá falando Não, top demais. Simone eu não sei se é Durães, saudades dela. Jackson Pacheco, minha amiga pastora abençoada demais, que eu amo muito. Cristina Barra falou, Deus use a senhora poderosamente. Amém. Raíssa Neto, ela é bênção. A Loura Morena, que é a Karen, minha amiga pastora Suzana. O Danto tá falando que esse programa hoje vai ser uma bênção. Amém. Michela, eu acho que é Michela. Essa pastora é braba. Teve um aqui que te comparou a alguém, peraí. Que é pra não falar besteira. Júnior, Joshua, nossa pastora querida Sandra de Sá do Manto. Todo mundo fala isso. A gargalhada. Tem muitos recados aqui. Tem gente mandando alô pro Xande. Aí, pegou a rebala aí, ó. Tô pegando essa. Que isso? O homem deu aula aqui. Acho que eu vou dividir essa cadeira aqui. Vai juntar a cantora, Não é? percussionista e cantora. Ela, ó, quem também tá assistindo é a Índima, mãe dos Dona Edma. netos. Mais Pô, Deus Deus. abençoe. Bom, vamos continuar, porque aqui, ó, minha pastora apaixonada nessa negona. Letícia Dias, Meu pai, beijo no Levi. Cristina Azevedo dos Santos, boa noite, graça e paz. Vamos indo. Então vamos lá. Ô, pastora, como eu falei, eu estou aqui para aprender. Estamos. E eu vou perguntar à senhora, como eu fiz a pergunta às pessoas de outras religiões, o que eu tenho curiosidade em saber, e espero que o senhor entenda, não é nada de levando para nenhum tipo de crítica, não. Mas, por exemplo, uma das minhas grandes dúvidas é por que existe tanta igreja evangélica de denominações diferentes. Como assim? Eu aqui do lado eu tenho uma. Sim. Mais 50 metros eu tenho outra. E do lado dessa outra tem uma terceira. Por que tem tanta igreja evangélica com denominações diferentes? Por que tanta partição? Por que tem tantas diferentes? Existe alguma explicação? É por divergência dos seus líderes? Não sei se existe uma resposta técnica ou uma resposta pessoal. Gostaria de ouvir a senhora me explicar sobre isso. Assim, eu vejo essa questão, né? Hoje em dia a gente, como você falou, a gente vê muitas igrejas. Em cada esquina a gente passa a ver uma igreja, né? Eu vejo assim, deixa eu acertar outro nome. Clerma. Clerma. O evangelho, ele é multiforme a graça.
né? De forma dessa. Então tem uma igreja que acha que a mulher não pode usar brinco, a outra acha que a mulher não pode usar calça, a outra já acha interessante a mulher usar calça no altar, como eu tinha essa coisa na minha cabeça que não podia pregar de calça. Até que um dia eu fui para a igreja de calça para adorar, fui para cultuar na minha igreja. De repente eu tive uma visão, fechei os olhos, eu vi o meu pastor me entregando o microfone assim na minha mão. Eu falei, não, hoje tem pregador, hoje não, pastor. Passou 5 minutos, alguém bateu no meu... A missionária Priscila bateu no meu ombro e falou assim, pastor Elaine está te chamando. Aí quando eu olhei, ela falou, você vai pregar? Eu falei, não, de calça, não vou pregar. Você vai pregar sim. Aquilo Deus quebrou dentro de mim. Então essas igrejas que surgem, que vai vindo, né? Existe aquelas que Deus aprova e existe aquelas que Deus não aprova. Que a pessoa abre por abrir. Ela cisma de ser pastor, não. Eu sou pastor, a partir de hoje acabou. Eu vou abrir e dama-se o Severino e vou embora. Entendeu? Então as pessoas, elas confundem muito essa questão de abrir igreja. Não, eu tenho que abrir igreja, eu tenho que ter igreja. Sabe por quê? O céu, ele é muito sério. A presença de Deus, ela é muito séria. Então, desde o momento que eu abro uma igreja, eu vou ter que dar conta da minha vida e da vida de vocês que aqui estão. Entendeu? Eu não estou ali para ganhar dinheiro. Porque tem gente que abre igreja, infelizmente, para ganhar dinheiro. Entendeu? Não é um intuito de ganhar almas. Porque, na verdade, Jesus falou assim, ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu vou pregar para o índio, eu vou pregar para o muçulmano, eu vou pregar para quem necessita ouvir de Jesus. Não que eu vou tirar vantagem disso. Não, eu vou ter vantagem nisso aqui. Evangelho não é vantagem. Na verdade, o evangelho é mais perder do que ganhar. E as pessoas acham que é mais ganhar do que perder. E aí vai surgindo igreja aqui, igreja ali, vai surgindo doutrinas e doutrinas, cada doutrina que só Jesus para dar vitória. Não importa se você vai adorar Jesus de bermuda, de brinco, de cordão, de calça, de vestidão. O que importa é a sua vida estar diante de Deus. Entendeu? O que importa é a sua vida estar diante de Deus. Por quê? Porque antes de tudo, de eu ter uma igreja, primeiro vem o nome de Jesus. E é qual o nome que eu não posso envergonhar? O nome de Jesus. E as pessoas hoje estão ultrapassando. Eu conheço pessoas que não gostou do que o pastor falou, foi ali abrir uma igreja. Mas meses depois fechou. Né? A Bíblia vai falar que Paulo, ele persegue os crentes. E aí Gamaliel vai falar assim, ó, se for de Deus, né, na época da era da igreja, a igreja crescendo, a igreja sendo propagada, e Gamaliel vai falar assim, ó, se for de Deus vai ficar, se não for vai fechar. Então tem toda essa questão, entendeu? Às vezes a pessoa não concordou, abre uma igreja ali e acha que tá bacana, só que a nossa vida, ela tem uma responsabilidade muito grande. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, o nome que eu levo. Não é Suzana, é o nome de Jesus. Eu tenho o nome de Jesus na minha vida. E o senhor também tem o nome de Jesus, o senhor também tem o nome de Jesus. Só que aí a gente, como que eu estou levando esse nome? O que está acontecendo? Qual é a minha função de eu abrir uma igreja aqui e abrir uma outra igreja ali? É para ganhar almas. É para levar a palavra de Deus a sério. É para levar uma palavra que vai confrontar e libertar e trazer realmente cura para uma casa, para uma vida, para uma alma. Então as pessoas hoje confundem muito, assim, eu até quando as pessoas me chamam para pregar, eu fico peneirando muito, sabe? Porque tem igreja que não condiz muito com a palavra. Aquela pessoa saiu rebeliada de uma igreja. E o rebeliado, ele é um problema na sociedade. O rebeliado ele sempre acha que está certo. Então, quem se rebeliou no céu foi o diabo. Foi o diabo que se rebeliou. Então, se é de Deus, vai permanecer. Se não é, meu amigo, fecha. Fecha. E aí, eles dão conta para Deus quando Jesus voltar. É complicado. Complicado. Por acaso, eu vi uma reportagem, tem tempo, que foi muito delas, da Assembleia Adventista, do Sétimo, foi muito mais por divergência mesmo. Ele brigava aqui, não estou mais de acordo aqui. Ele abria Adventista do Sétimo Dia, aí o cara, não estou satisfeito aqui. Aí foi abrindo essas nomenclaturas diferentes, né? Isso aí. Na verdade, eu não sei se eu também ouvi, eu não fui a fundo, mas sim, parece que, né, a primeira igreja era católica. E aí depois, com a divergência,
Lutero, se não me engano, ele criou a igreja luterana, e depois alguém da luterana se e aí Foi uma escadinha, né? E sempre foi isso. Mas a senhora tocou num assunto muito interessante. Sim. E até gostaria de dar os parabéns para a senhora, pela senhora ser sincera, como a senhora falou, que às vezes tem pessoas que estão interessadas em ganhar dinheiro. Sim. E não só na igreja evangélica, em outras fés também. Sim. Porque assim, se a primeira igreja foi a católica, a igreja católica é uma igreja muito rica, muito rica. Você tem lá o Vaticano, que é uma coisa absurda, né? Então você tem várias igrejas católicas que são gigantescas. Nós não conseguimos ninguém da igreja católica para vir aqui conversar, porque parece que existem proibições, inclusive de se manifestar. Enfim, mas eu queria voltar no que a senhora falou do dinheiro, porque na minha concepção, assim, não existe a igreja ser tão rica, algumas delas, principalmente a católica, que é as grandes igrejas evangélicas, e num frio desse, ter alguém dormindo no chão em frente à igreja, e a igreja não abrir suas portas para acolher essa pessoa, pelo menos para dormir, para ter um teto, né? Eu não julgo a pessoa que, por exemplo, eu acho que a pessoa que frequenta uma igreja, ela deve contribuir para a manutenção daquela igreja, porque ela usufrui daquilo ali. Se ela pode pagar para manter uma luz, para manter uma limpeza, um banco melhor, porque você vai estar ali o tempo todo, você vai se sentar, você quer sentar de uma maneira confortável, se puder ter um ventilador, se melhor um ar-condicionado. Então, eu acho totalmente válido. Tá? Porque é como se você, de grossa maneira, você frequentasse um clube, você tem que pagar para a manutenção daquilo ali. Agora, às vezes, em algumas extrapola. E aí, aquele líder ali, ele usa a oferta ou o dízimo, ou aquilo que a pessoa possa dar, como se aquilo ali fosse, de alguma maneira, levar a salvação a essa pessoa. Né? E isso não existe. A indulgência, né? Então, assim, eu acho muito legal quando pessoas como a senhora, né, que a senhora diz que a senhora nem igreja tem, a senhora prega em várias igrejas, e a senhora é um exemplo de quem realmente está servindo a Deus. Porque, assim, eu acredito que se Jesus estivesse na Terra hoje, ele estaria mais próximo dos mais necessitados. Né? Ele não estaria no castelo, ele não estaria andando de avião, não estaria preocupado em adquirir bens, bens materiais. Estaria preocupado em levar conforto ao próximo, em levar uma palavra àquela pessoa que está doente e tal. Então, isso é uma coisa que é difícil até ver algum representante da igreja admitir, como a senhora admitiu. Né? Porque o cara abre a igreja porque ele quer ganhar, às vezes quer ganhar um dinheiro. Eu falei que tinha 3 e tinha uma quarta que a pessoa abriu aqui em frente, e às vezes eram 3 pessoas só. E com uma caixa de som altíssima. E a senhora vai me desculpar o que eu vou falar, mas às vezes eu falo, acho que o crente às vezes acha que Deus é surdo, porque tem que gritar tanto. Eu não entendo. Mas pode ser uma ignorância minha, entendeu? Mas quando eu prego, eu grito. Não, mas tem uma coisa, a senhora gritar, a senhora está envolvida ali. Né? Às vezes nós estamos conversando e tal, né? Mas, assim, então, assim, eu acho legal quando a senhora assume essa parte. E a senhora reconhece que tem coisas que também não estão tão certas assim. Né? E como o Gorim falou, que a senhora deve ser, de alguma maneira, discriminada por ser mulher, por ser negra, talvez seja discriminada também por reconhecer essa parte. Né? Que às vezes é difícil você... pode receber represálias, né? Talvez no encontro que tenham com pessoas... O que você está falando, sabe o que a gente fica mais triste? Não é porque a gente sabe que isso acontece em qualquer lugar. Qualquer. Só que eu acho que a igreja, é a ponta da lança. A pessoa está tão fragilizada, ela está procurando tanta ajuda, como a gente fala assim, a gente fala do policial.
a gente defende a polícia, mas eu não consigo ver o policial fazendo as atrocidades que eles fazem. Por quê? É a última instância. Você confia ali, quando você está fazendo a polícia, que você está no final. Então a igreja, como a gente olha, tipo, eu tô super fragilizado, eu tô querendo ser acolhido, eu tô querendo a palavra, eu tô querendo uma saída. Aí tem aquele que é só tomar teu dinheiro, tomar o último fio de esperança que você tem. Então isso é uma coisa que a gente debate, né? A gente conversa muito, sabe? E a gente quis externar isso para a senhora, agora eu não quis externar. O que a senhora acha sobre isso? Assim, eu há muitos anos, há anos atrás, né, acho que em 90 anos, meu Deus. Em 2001, eu era de uma igreja e aí a pastora fechou a igreja, né? Então nós tínhamos muitos membros e as pessoas viram para mim e falaram: Suzana, abre uma igreja. Suzana, você é ideal para abrir a igreja, isso aqui. Aí eu pensei e falei: quero não. Falei: gente, cada um procura uma igreja. Tem muita igreja aqui no bairro, né? Vocês procuram uma igreja que eu não quero isso para mim, não. Eu falei, né? Isso eu não quero para mim, não. E assim, na verdade, essa questão do financeiro, do dinheiro, o que corrompe o homem é isso. O homem, ele está indo muito bem, mas ele vê muita facilidade na questão financeira, ele acaba se corrompendo. Né? A Bíblia fala sobre o Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro. Né? Tem tanta gente que tem, né? E é tão infeliz. E tem gente que não tem nada, cara. E é uma felicidade. É uma alegria. Né? É uma alegria, assim. E como igreja, eu acho que essa questão de dízimos e oferta tem que ser para isso. Eu sou de uma igreja em Figueira, né? Ministério Céus Abertos. E o meu pastor, o pastor São Faustino, ele tinha tem um irmão lá na igreja que ele arruma a igreja, né? Ele cuida do templo Tim e do templo lá. Né? Aí o pastor falou: irmão, nós pagamos a prótese pro irmão. Aí o irmão falou: prótese não, pastor. Não, o pastor falou uma palavra, não é prótese. Aí o pastor dá um sorriso, aí ele deu um sorriso. Aí o pastor falou assim: olha, agora nós vamos construir a casa dele. Nós vamos construir uma casa para ele. Eu fiquei assim tão impactado, sabe? Assim, eu falei: meu Deus, aonde a gente quase não ouve isso. Porque, na verdade, tudo que vem à minha mão, 10% é de Deus. E aquilo que eu tenho na minha mão, eu posso ajudar o meu próximo. De uma maneira ou de outra. Sim. Pode ser tão pouco, mas vai ser tão grande para a vida daquela pessoa que pode ser abençoada. Então, essa questão de dinheiro, a gente precisa fugir muito dessa questão, porque acaba corrompendo o nosso caráter. Na verdade, quem tem caráter tem. Sim. E quem não tem, não tem. Exatamente. Essa é a verdade, né? E Jesus, ele se importava muito, como o Senhor falou, né? A Bíblia vai falar assim, ó: eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu tive nu e não me deste de vestir. Para quem Jesus está falando isso? Para esses que estão necessitados. Né? Às vezes tem gente que está dentro de casa pensando: poxa, morador de rua agora não tem um casaco, né? Mas também não faz nada para você não vai lá pegar no seu armário, depois você não usa, está engostado. Justamente. Entendeu? Então as pessoas precisam entender que ela precisa se levantar e pegar o pouco que tem. Assim, eu sou uma pastora itinerante, eu prego igreja, eu não tenho salário, eu não tenho renda fixa, eu não tenho, falar assim, ó, por mês eu tenho uma renda fixa de R$3.000. Não tenho. Tudo que eu prego, a oferta que eu recebo na igreja, é onde eu pago minhas contas, me sustento. Eu moro sozinha, então me sustento, aquela coisa toda. E muitas das vezes, alguém liga para mim e fala assim: Suzana, fulano tá precisando de um negócio aqui, tá precisando de um gás. Aí eu fico assim: meu Deus. Aí eu fico assim: Senhor, poxa, eu recebi agora a oferta. Aí Deus dá. Já teve isso comigo. Eu chegar na casa de uma irmã e não ter gás. Eu chegar com algumas coisas assim, né? E eu falar: gente, ó, tô sempre de comer, para conversar, sei que a irmã olhou pra cara das filhas, as filhas olhou pra minha cara, eu falei: o que foi? Não tem gás. Eu falei: não tem gás, peraí. Sabe aquele dinheirinho que tu guarda dentro da carteira, tu bota assim, tu fala assim: isso aqui é pra uma emergência. Deus me lembrou. E R$100, meu Deus. Aí eu fui, liguei pra uma irmã, falei: fulana, tá aberto aí do teu depósito? Tá.
manda um gás para botar para lá. Chegou, né? Aí eu falei assim, ó, e conversamos, rindo, fui embora. No outro dia, uma irmã me liga, falou assim, pastora, me passa teu Pix. Aí eu falei, pra quê, mulher? Não, eu tô aqui trabalhando e Deus mandou te abençoar. O gás foi 100 e recebi 250. Eu não, assim, não pedi, não falei, ó, Deus, estou dando em Deus. Porque tem gente que fica. Não. Quando você é voluntário, seja o que for, 1 quilo de alimento na porta da tua casa, uma roupa que você dá a alguém que necessita, Deus vai te retribuir em dobro. Porque o teu coração se abriu para abençoar. E se muitas denominações, comunidades entendessem isso, nós teríamos poucas pessoas nas ruas. Claro, existem N trabalhos que a gente vê, né? Eu participo também de grupos aqui que a gente faz evangelismo em comunidade, em rua, só que é aquilo. Eu não tenho como construir um centro de recuperação. Eu não tenho como construir uma casa. Se eu pudesse agora, Patrícia, eu ia por debaixo da ponte, catava todo mundo, porque você vê muita criança. Quando vai se fazer evangelismo no centro do Rio de Janeiro, gente, o que brota de criança, parece que sai do bueiro, assim. É uma coisa absurda. E as pessoas estão querendo só enriquecer. Para si. Enquanto aquilo que eu tenho que repartir. Né? Jesus, qual é a questão da Santa Ceia? O pão está ali inteiro. Mas Jesus pega o que é inteiro e divide com os 12. Mesmo tendo Judas que vai trair. Ele também participa da divisão de Jesus. Jesus é tão poderoso que no deserto, né, a multidão está ali, querendo ouvir Jesus curando ali, em Mateus 14, Jesus está curando, aquela coisa toda. Jesus olha para a multidão, aí o discípulo vai falar assim, Jesus, manda essa multidão embora. Eles vão comendo pelo meio do caminho, nas aldeias. Jesus falou, não, senta todo mundo. Quando Jesus fala sentar todo mundo, acalma todo mundo, senta todo mundo. Imagina Jesus contando 1, 2 e perdi a conta, não dá para contar. Vocês têm alguma coisa? Discípulos não. Mas tem um que vem com pão e peixe, 5 pães e 2 peixes. Jesus pega, agradece o Pai, porque tem gente que agradece só porque não tem muito, né? E tem que agradecer também quando tem pouco. Porque do pouco Deus faz muito. Jesus agradece, vai cortando o pão e o peixe, 12 cestos sobra, mas mais de 5.000 almas são alimentadas por Jesus. Imagine Jesus hoje em dia, não ia querer alimentar essas almas, não ia querer dar um casaco, dar uma morada para essas pessoas. Não é só a igreja, né? O governo também poderia fazer, se ajuntar, mas há essa limitação, esse problema, né? Mas tem muita igreja que faz a obra e muitas das vezes não tem condições financeiras de estabelecer uma casa. Que era, acho que nós que levamos a palavra de Deus a sério, acho que é o nosso sonho. Não ver ninguém na rua, sofrendo, debaixo de chuva, passando necessidade. Isso é uma coisa terrível. É assim que eu vejo. Não sei se eu pude te explicar bem. Não, pode sim. Eu vou tecer comentários sobre as 2 coisas que a senhora falou. Cara, como é que são as coisas, né? Incrível, né? Essa semana, que a pastora estava convidada, eu estudei e trabalhei com um amigo meu, o Felipe Lerati, depois eu vou fazer até esse corte que eu vou mandar para ele, do que ela falou, eu vou mandar para ele. Felipe Lerati, o pai dele é muito rico, tá? O pai dele é o presidente da SEDAI e tal, só que o cara, tipo assim, ele não era rico, é um maluco de uma humildade tremenda, ele tinha tudo para ser o cara mais metido do mundo. A gente estudou junto e eu trabalhei com ele no Detran. Ele falando essa semana, na internet, né, ele falando tal, eu tava vindo de carro, tô vindo de carro, Deus falou comigo. Aí eu comecei a ver o vídeo dele, né? E a senhora ia vir aqui e tal, como eu tava pesquisando, querendo saber mais sobre o assunto, né? Ele falou que parou o carro, olhou pro lado, viu um cara em pé, ele falou que Deus falou assim, pega o que você tem e dá o dinheiro pra esse cara. Ele falou que foi, retornou, parou o carro, olha só como são as coisas, ele foi agora essa semana. Ele meteu a mão no dinheiro que ele tinha, na importância que ele tinha, foi lá, jogou o cara, todo mundo, Deus mandou te dar. Falou que o cara começou a chorar, estava desempregado, não sei nada de casa. Então eu falei, cara, e o Felipe sempre foi assim, o Felipe é um cara bom no coração, tipo, a família dele, ele vive
diferente da família dele. A família dele é rica, não sei o que, ele é todo... Mas geralmente, Bruno, realmente, quem tem é muito tranquilo. E quem pensa que tem, que é o todo mentidão assim. Aí você olha pra um cara desse. Vou fazer esse corte e vou mandar Que pra não ele. tem necessidade nenhuma de dar dinheiro pra ninguém. Falou que meteu a mão no dinheiro que tinha, deu no carro, na carteira e falou: Deus ó, fala com ele e ele abençoa alguém que está necessitado. abençoa. Deus faz isso. Abençoei alguém que estava precisando. Que o cara Deus faz chorou, isso. braçou ele, está desempregado, precisando de comer em casa. Que bênção, que Aí eu bênção. falei, pô, que maneiro, o Felipe é esse cara mesmo assim. E outra coisa que eu queria falar, eu vi uma reportagem, não foi aqui no Rio, um pastor, que ele recebia o dízimo, as doações, e ele está construindo casa para quem precisa com dinheiro, meu irmão. Que, pô, que maneiro. Que, né, é difícil você ver isso. Ele Verdade. construía uma, procurava o outro, construía. Verdade. Já? Uhum. Caraca, quando o programa é bom. Já assim acabou. mesmo, não, ainda não. Mas já passou ali muito rápido. E foi um pastor construindo casas para quem precisava. Meu Deus. Eu acho isso muito, Muito interessante. É. Sim, sim. Que aí você vê uma prosperidade na igreja. Eu vi algo essa semana muito interessante. Que Deus ele não quer só que você seja cheio, Deus quer que você transborde. Porque aquilo que transborda, você bebe, não faz falta. Né? Quando é na medida, ele fica na medida ali. Fica controlando. Não flui, cara. Mas quando você é transbordante, não é que você vai sair dando dinheiro para todo mundo. Mas se você sentir no seu coração de fazer, pode ser a coisa mais simples que for. Deus, ele vai te honrar. Eu me lembro que uma vez eu ganhei uma cesta de Natal. 2 cestas de Natal. Uma cesta de Natal grande, a outra com fruta, legume. Aí eu tava no culto e falei assim, meu Deus, eu nem preciso. Eu olhei para uma irmã assim, falei, vou dar bem para aquela irmã ali. Aí eu fui lá, falei, irmã, eu ganhei tal coisa e eu vou te dar. E ela, assim, até hoje ela me agradece. Até hoje ela falou, eu não tinha nada para fazer no Natal. Aquela cesta foi a salvação da minha vida. Falei, não agradece a mim não, agradece a Deus. Só ora pela minha vida. Só orando pela minha vida é a melhor recompensa que eu tenho. Melhor recompensa. E a gente vai seguindo a vida com Jesus, a gente vai indo. Deixa eu mandar mais uns alôs aqui. Sim, claro. Já Ó, o Jonathan Jonathan, meu parceiro, parabéns Ele tá- pela corrida, hein? Corrida. falou que ela é brava demais. E conhece a barraca? É a consagração de dia de terça-feira na pastora Sandra nunca mais foi a mesma. Oh, meu Deus. Eliane, mulher de Deus. Tá falando com mulher de Deus? Peraí. Que eu vou mandar o alô. Maria Nívia tá nos assistindo. Mari, mas eu não sei quem é essa Mari aqui, não dá pra entender. É Meire, lá da minha rua. Não acho que pela É, não? foto, não. Aline Peters. A Aline é a esposa do Wagner Peck. Falo tanto da senhora. É. Ela é amiga do Wagner, policial militar. Ela foi, aí eu adiciono a galera daqui, né? Ah, mas todos aqui eu fui a esposa dele. Ela tá dando boa noite. Boa noite. O Késia tá nos assistindo. Amém. Ju Oliveira. Tem mais, peraí. Fabrício tá ligado. Pô, sabe Vai tudo lá, aqui. Fabrício, depois. A Simone Ramos tá falando que é mulher cheia da presença. Simone. Professor Jaime Soares. Ô, professor Jaime. Melhor podcast da Baixada. Obrigado. Vocês. Aquele outro professor também que sempre tá assistindo a gente, também tá ao vivo. Personal. Personal, o André Sim, Lima André Lima. ou... André. Também André deu. Lima. Também deu boa noite. Vai, manda um abraço, André. Tem Cris aqui. Christian Anger. Acho que é assim que se pronuncia. É o Cris, o que veio aqui com a, falando o esposo da Ah, Keila. sim, Fala, falou. Cris. Pet, por isso que ele botou. Pet está aí firme e forte no podcast. Hoje foi só uma bênção que a pastora deixou ela quietinha. Latindo. A Aline, que você acabou de falar, tá mandando dar boa noite, a paz do Senhor. Ela falou que ela é irmã do Wagner. Irmã? Tá bom, você que era esposa. Késia, Ministério Abençoar, ama a pastora Suzana. Amém, te pregando de lá. O Cris, que é Cris, tá Cris. perguntando onde que é a igreja da senhora.
A minha igreja fica... Rapaz, deixa eu perguntar aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Vai Aqui, ó. tanto, né? Ó, O Aí tem é em IPV. Figueira, Ministério Céus Abertos. Eu só não sei de verdade o endereço, mas eu vou pegar aqui, peraí. Eu pego pra você. A assessora ali no... Vê Não, a assessora... Vem, Paty. Rua Coronel Alberto Pertinho da de Praça Melo. de Figueira. Isso, perto da Praça de Figueira. Coronel Alberto de Melo, 381. É só colocar Ministério Céus Abertos que vai aparecer. Ministério Céus Abertos Figueira. Senão pode aparecer Caju ou São João de Meriti, mas esse é em Figueira, depois de Miguel Couto. Tá bom? Aí tem. Acho que é. Peraí, não sei se é Monique. Saiu, meu Deus. Tem o pessoal aqui também se identificando que eles são da igreja Abençoar, Pastor Alexandre, Só Vitória. Drica tá pedindo para falar. Pastora Suzana, sou do Ministério Abençoar. Porque ontem eu tive pregado no Ministério Abençoar. O Ministério Abençoar em Chieta, presidida pelo pastor Alexandre e pastora Regina. Isso, tem pessoas Obrigado, aqui te meu assistindo povo, Deus desse abençoe. Eu ministério. comecei o Ministério A galera tá Abençoar. participando legal, tá firme. Valeu, tem lá no YouTube. A galera tá presente, gostando de ver. Foi, diretor. Foi, diretora. Então vamos, eu sou da polêmica. Não, ele Ah. ó, ele veio e eu avanço. Mas não é só no tema religioso, Não, essa é tá? tudo. É. Não é só, tem nada a ver com Não. Mas o que acontece, pastor, aproveitando a sua sinceridade, hoje a fé evangélica, ela, na minha opinião, às vezes ela é usada por muitas pessoas na área da política, porque hoje é um rebanho gigantesco de pessoas, né? A fé evangélica ela tem milhões de pessoas e alguns líderes não muito, na minha opinião, sérios, tá? E que usam a igreja para se enriquecer, como já falamos, e mais do que isso, a política, além do dinheiro, ela dá poder, né? E eu queria saber da senhora a visão que a senhora tem disso, porque hoje nós temos, eu acho que assim toda a política ela tem que ser representada, ter todas as suas classes representadas, Sim. a evangélica, a católica, a espírita, assim como os enfermeiros, os policiais, cada um, né, é a representação do povo, aquelas pessoas ali. Mas muitos deles usam, na minha opinião, o nome de Deus em vão. Porque eles sabem que eles falando aquilo ali, eles manipulam muito a opinião de muita gente. Uhum. Tá? E eu queria saber sua opinião sobre isso, sobre a fé na política. A senhora acha que é uma coisa correta essa relação? A senhora acha que realmente tem que ter? A senhora acha que existe algum tipo de exagero por parte de alguns deles e por usar o nome de Deus? Como é que a senhora vê essa parte aí? Assim, eu vejo, né, a Bíblia vai falar sobre José, que ele foi o governador, né, do Egito. Vai falar também sobre Daniel e os seus amigos, né? Quando nós vamos ler o livro de Daniel, no seu capítulo 1 e 2, ali Daniel ele já é instituído um ministro, né, dentro da Babilônia, né, que é o momento que ele é capturado, e Nabucodonosor vê tanto assim Deus na vida dele que dá a oportunidade de ser um ministro, e os seus amigos também. Só que hoje em dia nós vemos um exagero, né? Eu tenho um pensamento assim: crente pode participar da política, sim, desde o momento que você tem uma dosagem, que não seja um exagero para trazer uma polêmica tão terrível, entendeu? É o que eu falei. Tem hora que a gente precisa quem tem caráter tem. Uhum. E isso daí não vai mudar. Sabe, a senhora está aí, me desculpa cortar a Sim. senhora, porque assim, o que eu acho, senhora, minha opinião pessoal,
assim, porque hoje em dia qualquer campanha política, qualquer político, ele vai para Sim. o altar de uma Entendo. igreja fazer. Eu acho que os próprios crentes, eles deveriam proibir isso. Porque os caras vão ali em determinados momentos. Eles não estão ali Sempre. Eles estão ali mais Quando- para ganhar voto. por Esse exemplo- aí não é nem um representante da igreja. Sim, É o da- entendeu? que Porque, usa a igreja. às Mas- vezes, o cara vai ali 2, 3 meses naquele período eleitoral, de alguma forma ele acaba angariando alguns votos, Sim. mas a igreja ela continua com as Sim. suas necessidades, né, com as suas benfeitorias, mas principalmente com as suas necessidades. E eu acho que as pessoas, não só da fé evangélica, mas os católicos, os espíritos, todos eles deveriam, nesse momento, expurgar essas pessoas. Com certeza. Porque, tipo assim, cara, você não é daqui. Você não tem que vir aqui só agora. Sim. Vamos colocar um representante nosso, vamos botar um representante nosso, Sim. né? Um cara que está aqui, que vive a nossa realidade, Sim. que está aqui quando a gente precisa, não um Um cara forasteiro. que chega e só quer usufruir de um voto, né? De um voto, cara. E esse- Infelizmente, existem muitas pessoas que dão esse avalo, né? De colocar político em cima do altar, de dar oportunidade para falar. E muitas vezes a vida do cara é uma bagunça, cara. Entendeu? O cara tem falcatrua, tem uma pessoa de coisa. E muitas das vezes quem é sério, está no meio da igreja, as pessoas não dão oportunidade. Eu conheço muitas pessoas que é sério, que veio no meio da política, veio como deputado, como vereador, e aí você fica aqui. Aí quem tem mais nome a gente bota aqui no centro. Entendeu? Infelizmente a gente tem muito. A nossa realidade é que a gente bate muito de frente com essas coisas. Eu não aceito. Eu sou totalmente ao contrário. Eu sou muito. Ao contrário, não, eu sou muito contra. Eu acho que altar não é para falar de política, altar é para falar da palavra. Já fala altar, é falar de palavra. Não falar de política, se é A, se é B, não. Cada um tem a sua opinião, cada um segue o que quer. Eu tenho a minha opinião e eu sigo aquilo que eu quero. Entendeu? Mas essa questão da pessoa vir usufruir é muito errado. A gente precisa muito dosar isso, orar a Deus e saber, Deus, é da tua parte isso, eu colocar fulano em cima do altar para dar uma palavra? Porque às vezes ter uma palavra mal colocada pode trazer um problema para a igreja. Né? A pessoa vai falar uma palavra ali, vai trazer uma palavra, vai trazer uma confusão na igreja. Então, muitas das vezes, eles estão ali para usufruir do voto, da confiança do pastor, sabe? Ver que a igreja é grande, tem muitos membros, então pode... Não, vamos então bora fazer uma campanha política aqui. Vamos arrebanhar esse grupo aqui, outro grupo ali, o outro grupo ali. E quando a gente for ver, a gente está bem. Sabe que a igreja consegue Sim, eleger? muita coisa. Só a igreja elege. Muita coisa. Eu não concordo. Não concordo, assim. Eu não entendo muito de política, mas procuro ver reportagem, procuro saber com quem sabe, procuro entender o que está acontecendo, né? Porque a gente está vivendo aí uma guerra. Isso daí tudo é a volta de Jesus e envolve política também, porque envolve petróleo, dinheiro, tudo. Então a gente vê o quanto entendeu? Então o homem, para realmente entrar numa política, um homem de Deus, ele precisa ter caráter e ser centrado em Cristo. Porque senão fica difícil. Eu vou fazer uma para amenizar. Cuidado, porque nós temos 9 minutos Tá, então para bater 1 hora. Como diz aqui meu amigo Morim, é pertinente que eu vou perguntar. Não, a senhora é uma pessoa muito eloquente, a senhora fala muito bem, a senhora é uma pessoa esclarecida, inteligente. E assim, o que eu queria perguntar assim, como é que a pessoa faz para chegar a ser pastor ou pastora? Existe um curso? Existe algum lugar que você estuda e você vai sendo avaliado para chegar a ser pastor? Ou isso é uma coisa natural? Você
você está tanto tempo na igreja e a pessoa e alguém fala, não, hoje você já está capacitada a ser pastora. Como é que funciona isso? Até para alguém que esteja nos vendo. Na verdade, isso tudo é um chamado de Deus, né? Isso é um chamado de Deus. É Deus que dá o chamado pra gente. É Deus que fala assim, ó. Às vezes a pessoa quer tanto ser alguma coisa e quando na verdade a pessoa chega até onde ela queria ser e ela retrocede. E muitas das vezes quem não quer ser, Deus fala assim, não, você vai ser pastora. O meu sonho não era ser pastor. Meu sonho era ser enfermeira, técnico de enfermagem. Eu fiz técnico de enfermagem e meu sonho era fazer faculdade de enfermagem. Só que Deus usou o vaso e falou, você não vai ser técnico de enfermagem, você vai ser pastora. E eu falei, rapaz, esse negócio é muito estranho, não. Mas essa questão de ser pastor é um chamado de Deus, não é qualquer um. Porque tem gente que é muito bom diácono a vida toda. Mas se ele for a presbítero, que é um cargo acima, ele vai ser um péssimo presbítero. Quais são os cargos, então, a senhora foi diácono? Então, tem igrejas que tem obreiro, diácono, presbítero, evangelista, missionário, pastor, né? Então, você tem gente que é um ótimo obreiro, um ótimo diácono, mas não vai ser um bom presbítero. Mas isso são cursos que a pessoa vai fazer Sim, dentro da igreja. tem cursos que você pode estudar, que você vai se aperfeiçoando. Se chama seminário, né? Curso de teologia. Teologia, você fala, tecnicamente tem teologia, né? Teologia. Né? E também tem os cursos fora, que tem curso de obreiro, né? Pastores que dão curso de obreiro para você aprender a ser obreiro, aquela coisa toda. Mas essa questão do pastor tudo é chamado. É um chamado de Deus mesmo. Mas se eu não me engano, existe até, acho que, não sei se é faculdade de teologia mesmo, né? Tem faculdade. Tem uma faculdade de teologia. Quando a pessoa termina a faculdade de teologia, ela se qualifica a qual cargo? Se ela for pastor, ela vai continuar sendo pastor. Não, se ela nunca foi pastora, ela fiz a faculdade de teologia. Ela só é um seminarista, Ela um teólogo. Só um teólogo, né? Isso não condiciona ela a assumir nenhum cargo na igreja que ela... A não ser que o pastor fala assim, ó, já que você fez, eu vejo que você tem uma aptidão para isso, então você vai ser, entendeu? E toda essa então é tudo aquilo que acontece, como o Glema pergunta que o Glema fez, eu pude entender, que assim, é toda aquela história dela dentro da igreja. Eu acho que as pessoas vão vendo qual é o perfil da... Sim, isso aí. Sim. A pessoa vai ser um obreiro aí, o pastor tá vendo que ele tá sendo um bom diácono, que ele tá abrindo a igreja cedo, que ele tá limpando um banheiro, aí vê que ele é um presbítero, que ele vai visitar os enfermos, vai ungir os enfermos. Aí ele vai chegar agora eu vou só pra gente, não é pra rir um pouquinho não, mas é que eu lembrei agora, sobre isso. Às vezes as pessoas não pulam etapas, igual esse garotinho do The King, The Offer, né? Não, assim, é só pra gente rir um pouco. Não força uma barra. Não força uma barra. Falar aqui de Rio, eu pensei que tu ia falar que já tinha sido diácono. Não, assim, pula muita coisa. Você viu a exposição que esse menino passou? Eu não sei se vem uma pressão dos pais, se é uma coisa, sabe? Porque é aquilo, criança é criança e Sim. pronto, acabou. Criança, adolescente, quando você tiver uma maturidade, porque ministério não é oba-oba, não é brincadeira. É uma coisa séria, eu falei, é sério. Então um menino de 15, 14 anos, ele pode pregar muito bem a palavra, ele pode ser um estudioso, ele pode querer saber no grego, no aramaico, no hebraico, aquela coisa toda, e ter uma boa eloquência, uma boa fala, entendeu? Mas de verdade, um encontro em Cristo, Ele pode acabar o caminhar com um caminho bonito dele, porque ele vai cair no charlatanismo. Sim, E essa imagem dele, até tiraram ele de cena, né? Tiraram ele. Mas assim, quem conheceu, viu esse meme, vai olhar pra ele e vai se lembrar. Pra sempre, cara. É verdade, Cara, né? E às vezes você verdade. tirou um cara, um garoto bom, de coração bom, que podia... Que até pode ter um chamado sim, realmente sabe? de Deus, só que aí agora para ele ser levado a Aí ficou sério. essa correria do 10 mil reais pra pregar. Enfim, aí já já pegaram quanto ele ganhava para pregar, já jogaram aquilo que é aquela corrida atrás do dinheiro, sabe? Tiraram ele de contexto todo, né? Sim. E existem também igrejas, e aí a gente vai para aquele outro caminho de quem não leva as coisas a sério, que pegam
determinadas pessoas de acordo com o que ela tem, de poder aquisitivo, e vai dar um cargo para ela. Isso. Às vezes o cara chega pastor e nem teve um processo dentro Sim. daquela igreja ali, mas como Sim. ele ajudou financeiramente. Tipo assim, a gente tá finalizando, né? Mas eu pude ver, vou até só fazer esse comentário, Sim. que eu vi numa igreja aí que, não vou citar nomes, né? Que é uma igreja grande, que o cara também é bem influente, de Minas, mas tem aqui no Rio, acho, São Paulo, que, pô, estavam separando os fiéis por grau de financeiro mesmo. Na frente, quem é milionário, no meio, quem, cara, e lá atrás, que, porra, né? Tipo, área VIP, tinha galera por trás da área VIP. Não Cara, tem que como. absurdo, surreal. Jesus não teve área VIP, né? Jesus entrava nos prostíbulos, no lugar Dava prostituta, já pecador, ladrão. É até Nossa, triste, quando né? era Porque desse jogam uma coisa na conta de Deus que ele não tem nada a ver com isso. Sim, muita coisa. Esse aí. A qual Eu Deus? não quero fechar, a gente tá, mas é que tem muito papo mesmo, né? A gente vai fechar agora. Sobre o testemunho, teve um negócio de saúde, né? Foi que a senhora teve. Sim. Em 2020, né? Já no finalzinho da pandemia, né? No meio da pandemia, eu comecei com um sangramento muito forte, assim, bem avassalador, né? E nenhum remédio eu parava. E eu fui fazer uma visita na casa de uma irmã, a irmã falou, pastor, assim, a senhora tá meio pálida. Eu até brinquei com ela, falei, poxa, preto ficar pálido é meio esquisito. Mas falei com ela o que estava acontecendo. E ela falou, olha, vou tentar marcar um ginecologista no Hospital da Mulher, que é em São João de Meriti, onde eu moro. Falei, tá bom. E eu fui na médica, né? Aí a médica passou o exame de sangue e um outro exame lá, a transvaginal. Eu fiz o exame de sangue, 15 dias depois eu levei, e quando ela olhou, ela falou, como é que você tá andando? Você tá com a anemia muito profunda, menina. Aí eu falei assim, é Deus, né? Fui sustentando, aquela coisa toda. Ela falou, então, você vai ficar internada para você poder tomar sangue. Porque você tem uma anemia muito profunda. Ela falou lá a quantidade, né? Eu falei, meu Deus. Falei, tá bom. Aí fiquei internado durante 24 horas. Naquela noite, de um dia para o outro, também acho que 5 ou 6 bolsas de sangue. Quando eu fui fazer o exame que ela pediu, a doutora, quando ela começou a fazer, ela parou. Ela falou, vou parar porque eu não estou conseguindo ver o que tem dentro do seu útero. Eu falei, não. Ela falou, não. Eu falei, meu Deus. Nisso ela passou um medicamento, onde foi diminuindo. Eu fui pregar numa igreja em Corumbá, nesse mês assim de junho, lá na missionária Michela. E quando eu assumi o púlpito para pregar, eu comecei a louvar. E tudo ficou preto, assim, a igreja grande, o altar alto, ficou tudo preto. Eu falei, meu Deus, eu vou cair. Eu segurei assim no altar de acrílico, eu falei, se eu cair para frente, eu vou cair em cima do baterista, se eu cair para trás, eu cair em cima do pastor. E eu ali falei, Jesus, eu preguei sentada, 30 minutos. Preguei ali e tal. Na outra semana, eu vou de novo para o Hospital da Mulher, a doutora falou, não posso mexer em você, mas vamos ver como está seu sangue. Vai tomar mais bolsa de sangue. Liguei para um amigo, um pastor que trabalha na prefeitura, pastor Jorge das Sinais e Maravilhas. Falei, meu amigo, me ajuda porque tá bravo, tá ruim. Eu não conseguia falar, eu me sentia muito cansado. Você viu que já estava Já estava ruim já. E aí eu fui para o Hospital da Posse, chegando lá, o diretor da Posse me atendeu, ele falou, olha, vou te levar para a melhor médica que temos hoje. Doutora Ana Cristina me atendeu, ela olhou, examinou e falou, olha, você vai ficar internada. Precisa fazer o exame com vídeo. Ali eu fiquei mais ou menos uns 15 dias. Fiz o exame com vídeo, isso já era final de julho, pegamos de agosto. Quando foi no dia 13 de setembro, voltei eu do Hospital da Posse, minha irmã olhou para mim e falou, você vai ficar internada. Eu falei, não ficar internada nada. Sistema Único de Saúde, te internar por causa de um laudo, não vai nada. Quando eu entrei, a doutora falou, tu vai ficar internada, preciso te operar urgente. Eu operei dia 15 de setembro de 2021. Quando foi no dia 18 de outubro, que eu fui retirar o recheio dos pontos, a doutora olhou para mim e falou, Suzana, você tem uma consulta com a doutora Ana Cristina. Botei a mão na cabeça assim e falei, Deus. Aí, saí dali, fui na casa de uma amiga, da pastora Patrícia. A Patrícia conhece. Falei, amiga, deu ruim. Ela olhou para mim e falou, por quê? Eu falei, tô com câncer. Ela falou assim, mentira. Eu falei, a doutora Ana Cristina, ela é oncologista. Por qual necessidade que eu tenho que passar nela se a doutora Luciana Moura é a mesma especialidade dela?
Quando isso foi numa segunda, na quinta eu voltei, eu sentei, né? Eu sentei aqui, ela sentou aí e falou, Suzana, quando nós te abrimos, havia um elemento surpresa. Eu fiz uma esterectomia, retirei útero, ovário, trompa, tudo. Ela falou, quando nós te abrimos, o seu útero, o seu ovário, sua estômago, estava tudo tomado pelo câncer. E você está com célula cancerígena, tanto do lado esquerdo como do direito. Eu falei, Deus, e aí, como é que vai ser? E em um momento eu fiquei, porque eu sou crente, estou passando por isso. Eu, não, Senhor, eu tenho que passar. Vai passar comigo, Jesus? Então eu vou passar. No dia 1º de dezembro de 2021, dou entrada no INCA 2, atrás da rodoviária Novo Rio. Quando eu entro ali, os médicos começaram a fazer exames, eu comecei quase todos os dias. Eles falaram, olha, a gente não sabe o que fazer com você. Vai passar esse negócio de Natal, Ano Novo, em janeiro você volta. Voltei. Quando voltei, passei por uma consulta, ele falou, olha, vamos ver o que a gente vai fazer. Acho que eu vou ter que te internar para você operar novamente. Eu falei, caramba, de novo, centro cirúrgico. Me internei no dia 25 de janeiro. Fiquei uma semana. Você precisa de um CTI, eu precisava de um CTI, que eu tenho um problema de pressão alta, minha pressão já chegou lá 18/10. Quando eu dei entrada, a doutora falou, vamos aguardar essa semana aí. Aí eu me internei na sexta, na outra sexta não havia operado, porque não tinha CTI. O médico falou, olha, os 2 CTI tá cheio. Tem um que tá com Covid e o outro todos os dias tem cirurgia aqui no INCA. Pode ir embora. Eu falei, glória a Deus, vai embora. Quando foi no mês de fevereiro, Deus usa o pastor Eliseu Ramos, um pastor, uma benção. Ele olhou para mim e falou assim, Deus manda te dizer que hoje ele está te curando. Desce um bisturi e ele te opera. Eu falei, glória a Deus. Eu falei assim, que benção. Na outra semana, fui passar no médico. Um dia eu fazia exame de sangue, no outro passava pelo oncologista. Fiz o exame de sangue, no outro dia passei pelo oncologista. E pelo sangue dá para eles verem, né? Não sei qual é a técnica que eles usam. O médico, quando eu entrei, ele falou assim, tem uma notícia para te dar. Eu falei, Paulo, o câncer cresceu. Aí a minha amiga Patrícia lá comigo, ela segurou na minha mão, ela, firme? Eu falei, firme? E o que a gente vai fazer? Eu falei, vamos comer um Big Mac. Eu falei, cara, vamos comer um Big Mac. Vamos pegar um ônibus aqui e soltar lá no Shopping Grande. O Marcos Machado tá assistindo. Marcos, Deus abençoe. Aí eu falei assim, cara, vamos soltar no Shopping Rio, vamos comer um Big Mac. Aí a gente comeu ali, mas a cabeça fervendo. Isso tudo não... A gente se mostra assim, né? A gente se arrumava, mostrava forte, mas só Deus sabia como estava o meu coração. Quantas das vezes às noites eu acordava, chorava. Às vezes minha irmã ia lá na porta, abre a porta, eu, não, tô orando, que nada, tava chorando. Senhor, eu vou morrer, Senhor. É difícil ser forte na hora dessa. O que, meu amigo? E nessa época eu que orei por gente que estava com câncer, não estava no gibi. Pessoas, pastor, a senhora precisa ir em tal lugar para orar. Mas é o quê? É câncer. Aí eu falava assim, tá bom, vou ver. Eu ficava assim, né? E aí, quando foi, isso foi em fevereiro, quando foi em março, o médico me deu a guia, falou, você vai fazer radioterapia. Eu falei, beleza. No dia 6 de abril de 2022, eu entro pelo INCA 1, que é o mais conhecido, né? Quando eu chego lá, a doutora Célia, ela me atendeu, me examinou, viu tudo direitinho. Ela falou, olha, Suzana, eu não posso fazer nada por você agora. Eu falei, por quê? Porque a sua tomografia nova não chegou. Você fez a tomografia na segunda, isso era quinta. E eu ia viajar na sexta para Vitória para pregar. Eu falei, se eu começar a fazer radioterapia, não tem como trocar passagem, não tem como fazer nada. Quando ela falou para mim assim, não vou tocar em você agora, eu falei, opa, que benção, Senhor. Mas ela falou, volta daqui a 15 dias, que é o tempo da sua tomografia ficar pronta. Eu falei, tá bom. Voltei 22 dias depois. Fui no dia 6, dia 28 eu voltei. Quando eu cheguei lá, e aí você vê a realidade, né, da vida, né? Você vê pessoas, crianças, mulheres, homens, não tem idade, não tem sexo, não tem cor. E quando eu entrei, um outro médico me atendeu, um angolano. E ele falando difícil, né? Eu falei, doutor, só fala devagar para eu poder entender o que o senhor está falando. Ele falou, olha, você vai fazer 28 sessões de radioterapia. Sua barriga vai ser queimada tanto do lado esquerdo quanto direito. A senhora vai ter muita infecção urinária. O INCA fornece uma pomada, mas a senhora vai ter que comprar uma outra pomada para estar passando diariamente em casa. A radioterapia dura de 10 a 15 minutos todos os dias. A senhora vai ter que vir 28 dias. Eu falei, Jesus, tá bom. Aí, tá tudo certo? Eu, tudo certo, doutor. E aí ele deixou os papéis, né, sobre a mesa. Aí ele falou assim, deixa lá a minha chefe, que foi a doutora Célia. E o INCA é assim, como tem essa porta aqui é a porta que entra os médicos,
aqui é a porta que entra os pacientes. Quando ela entrou, ela olhou na mesa e falou, tudo bem, Suzana, tudo bem. Ela olhou na mesa e falou, ué, por que todos esses papéis aqui, André? Aí ele falou assim, doutora, ela não vai fazer radioterapia? Ela falou, não, deixa eu te mostrar o que aconteceu com a tomografia da Suzana. Olhei para minha amiga e falei, rapaz, é metástase. Ó, morte. E ela, para com isso, eu falei, tô falando morte, já era. Falou assim, já era. O meu irmão teve câncer, minha avó teve câncer, mas nenhum dos dois morreu de câncer. Mas já tinha histórico, né? Já tinha um histórico. Ano passado eu perdi uma prima em 1 mês de um câncer. Ela se internou no dia 30 do outro mês, do dia 30 foi o enterro dela. Entendeu? Então eu tive outras primas também que morreram. E eu falei, cara, já era, deu ruim. A doutora falou assim, vou abrir aqui o sistema para você ver. Ela abriu assim, tipo, né, do computador, ela falou, tá vendo aqui onde estava o câncer? Não tem mais câncer. Aí eu olhei pra ela e falei assim, aí eu fiz assim, né? Aí eu, fala de novo, doutora. Aí eu relaxei, né? Eu tava assim, dura. Aí eu, fala de novo, doutora. Ela, Suzana, aonde estava o câncer tem a marca de uma cicatriz. Não tem mais câncer. Eu olhei pra ela e falei, foi Jesus. Na outra semana eu passo pelo meu médico, quando eu entrei, o mesmo que falou que cresceu foi o mesmo que falou, Suzana, tem uma notícia boa para te dar. Eu falei, qual, doutor Lucas? O Lucas na Bíblia foi médico, né? Ele olhou para mim e falou assim, ó, não tem mais câncer, não sei o que aconteceu. Tem cicatriz no lugar do câncer. Você está suspensa da oncologia, você só vai ficar na ginecologia. Aí o ano passado, 16 meses eu passo, né? Esse mês agora eu vou passar. Aí o ano passado eu passei no início do ano. Aí um médico que veio de São Paulo, nunca tinha passado por ele, ele olhou meu prontuário, virou para um lado, virou para o outro, e eu ali olhando ele. Ele falou, acho que a senhora vai ter que fazer radioterapia. Eu falei, vai acontecer alguma coisa. Deu algum problema. Eu falei, Jesus, manda fogo na boca dele, meu Deus. Aí ele, chama a doutora fulana, a chefe. A doutora entrou, me cumprimentou, olhou tudo. Falou, meu filho, pelo amor de Deus. Ela falou assim, mas pelo amor de Deus, libera ela. Ela tá melhor do que antes. Suzana tá conosco desde 2021. Ela tá bem. Não tem nada, ela tá limpa. Pode liberar ela. E até hoje eu vivo esse milagre. Eu vivo esse milagre de Jesus. Só Jesus faz isso. Só Jesus. Nós temos três coisas aí, né? Jesus, a fé e o Big Mac. É O Big Mac. O segredo o mundo tava acabando, mas peraí, não. Não é? Ó, essa história me lembrou aqui em casa, quando a rua enche às vezes, né? Aí, infelizmente, a casa que o filho dele morava enchia. Ah, começou a encher, vão pra casa. Vinham pra cá. Aí a nora dele triste, chorando. Ah, Aline, agora? Eu falei, agora? Vai encher? Vai, mas peraí. Fui lá, peguei um pão, um suco. Ela, o que é isso? Eu falei, a gente vai comer. Porque eu tô com fome. Se vai encher, vai dar tempo. Eu tenho que estar com a barriga cheia. Não é? É desse jeito. Vai se desesperar? Não, então estamos prontos aí, Jesus. Ainda tinha algumas pessoas aqui, Manda um ó. alô Manda aí, alô pra gente manda fechar, alô porque pra a gente tem que fechar. falar com a Essa galera que pessoa tá aqui acompanhando. vocês devem conhecer, porque ele se identificou algumas vezes. Cria Malvado. Eu Cria Malvado, é um seguidor nosso que ele é, pô, Cria, você é maravilhoso. Falou que o testemunho foi muito forte. Tá dando glória a Deus. Olha, Não, essa eu não sei o nome. Mônia Dindim. é Pastora a Suzana. Monique. Bênção. Nuno te ama. Ah, é a Monique, me chamar de Nuno, né? Conhece ela também, pastor. Nuno te amo, isso É. mesmo. O pessoal e muitas outras pessoas foram entrando isso. aqui. Quero agradecer a todo mundo, né, cara? Marcinho Carvalho tá aqui. Tá sempre conosco. O pessoal tudo elogiando a live. Agradecer Show de bola. pela participação da pastora. Nós temos a nossa diretora, eu vou ter que
ver quando a Patrícia Copa parece a produtora que ela tá trazendo só a galera boa. É do esposo aos convidados. Daqui a pouco vocês vão ter que sentar a Patrícia aí pra ser de promoter. Não, vai ser a diretora e ela promotora. Vai fazer os convites. Eu queria agradecer muito a senhora, foi muito boa essa presença. Amém. Obrigado pelas perguntas, desculpa qualquer coisa. Mas a senhora esclareceu muitas dúvidas minhas, eu acho que estou muito satisfeito de ter feito esse programa com a senhora. Foi um prazer lhe conhecer, ter aqui na minha casa. Tá e bom, assim, espero que nós tenhamos outras oportunidades de conversar mais ainda. Com certeza. Porque a gente quer repetir essa série sobre religiões, né? Sim. E tipo assim, o medo que eu tinha, e graças a Deus não aconteceu, era de a gente trazer pessoas muito limitadas sobre a sua religião. Sim. Sabe? E não foi o que aconteceu desde do candomblé, do espírita, como a senhora, pessoas inteligentes, mente abertíssimas. Né? Mais uma aula, né? Foi mais uma aula, foi um aprendizado do que qualquer coisa. Que eu procurava, espero que as pessoas que assistiram também, aprender. Assim, Tá? A minha intenção aqui realmente era aprender, minhas perguntas eram para eu aprender, e a senhora deu uma aula. Amém, meu Deus. Eu que quero ser grato a Deus por essa oportunidade. Gente, passei o dia todo mal, tá? Tava nervosa. Eu estava nervosa, mas quero glorificar a Deus, que o nome do Senhor foi glorificado. Todos que passaram aqui deixaram a sua mensagem de esperança, de fé. E creio que Deus falou aos corações. Muito obrigado ao Bruno, ao Glauco. Clerma. Antes de fechar, nós vamos presentear. A diretora não vai aparecer. Aqui é um presente do nosso programa. Oba! Nosso patrocinador, a gráfica. Você vai lembrar aí da gente. Não nem pro chamou, vou guardar a tua aí. Top! VH. Até eu vou fazer o jabazinho. E outra coisa, tem também o lanchinho do Bartô pra você. Agora que fica bom. Agora que fica bom, é o finalzinho. Fazendo aquele camarim. Deus abençoe. Vou lá no meu aniversário. Vai em agosto. Vai lá que eu vou falar pra você procurar o gerente lá. Então vai dar um aniversário para dar um presente pra ela. Gosta de comer bem, grande quantidade. Isso aí, nossa pastora lá, convidada, vai aí, dá um presente pra ela aí. Tem que dar um petit gâteau, um negocinho. É isso, gente. Obrigado que chegou conosco. Ô, Glória, hoje foi bênção pura, hein?